Boa noite, galera. Entrando ao vivo hoje, aqui, excepcionalmente aqui no Instagram da Jornada Deteio Mais. A nossa live hoje vai ser somente aqui e não no canal do YouTube. E daqui a pouco nós vamos estar aí recebendo aqui para o nosso bate-papo o João Vitor, da Seven Deteio. A gente vai fazer um bate-papo muito legal aí, onde ele vai contar a história de vida dele. Tudo o que ele passou até hoje. O nosso tema hoje qual é? Contratei meu pai aos 13 anos. Então ele tem uma história muito legal aí para contar para nós aí. Então enquanto ele não entra aí, eu vou despachando aqui os aviãozinhos aí, convidando a galera para estar conosco. Quem for entrando aí, faça a mesma coisa, mande os aviãozinhos aí para os seus seguidores, para a galera, para estar conosco aqui nesse super bate-papo. Vai ser top hoje, hein? Mais uma live da jornada, mais um convidado especial aí, para que a gente entregue muito conteúdo, com toda certeza. Só passando aqui uns convites e já estaremos ao vivo aqui, hein? Vamos para cima que é muito conteúdo a ser entregue, galera. Vamos para cima, vamos lá, mais uns contatos aqui, sendo entregue. Muita gente aí, né? Que a gente segue aí. Bora lá. Vamos lá, galera. O João tem uma história muito legal. Boa noite, Marques. Estamos iniciando a nossa live aí, aguardando o nosso convidado, fazendo a nossa abertura aí. Boa noite, fera. Já nós estamos iniciando o nosso bate-papo. Boa noite, Marcos. Como é que tá o nosso áudio aí, Marcos? Tá tudo beleza? Boa noite, Samuel. Fala, DDJ. Baita conteúdo aí na nossa live outro dia, hein? Boa noite, Seven. Já te chamo aí. Já vamos fazer na sequência a nossa abertura aí. Galera que está entrando aí, vamos esperar um pouquinho a galera entrar. Hoje nós estamos excepcionalmente aqui no Instagram, não estamos hoje no YouTube, né? Vamos começar essa live. Tá frio aqui em Criciúma, também tá frio, Marcos. 4 graus em Porto Alegre. O sul do mundo é isso, né? O sul do mundo é frio. Galera, lives da jornada faz parte do projeto da Jornada Deteio Mais, o nosso evento que vai acontecer nos dias 27, 28, 29 e 30 de outubro. Vão ser 4 noites aí com muito conteúdo, 20 palestrantes entregando aí muita informação, muito conteúdo da área de estética automotiva, contando suas histórias pessoais, suas trajetórias. Vai ser muito interessante. Eu, se fosse você, eu já segui aqui o Instagram da Jornada Deteio Mais, né, e já se inscreveria lá no canal do YouTube, onde tudo vai acontecer. Então, corre lá no canal do YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, né? Porque nesse período até a jornada a gente está entregando muito conteúdo. Essa live, depois que finalizada, ela vai lá para o canal. Para quem não puder assistir ela por completo, pode assistir ela depois, tá? Então, se inscreva no canal do YouTube da Jornada Deteio Mais. Boa noite a galera que está entrando, o Nicásio, a Aline, o Marcão, o Raifer entrou aí também. Boa noite a todos vocês aí. E aqui tem um link da nossa pesquisa nacional sobre a estética automotiva. Então, a gente idealizou uma pesquisa aí para conhecer o nosso mercado. Ela já está rolando aí, muita gente já respondeu, tem muita gente respondendo e muitos ainda por responder. Acesse esse link aí, vai lá, você que é profissional da área, você que tem um estúdio, você que tem um lava-jato, você que tem uma estética,
vai lá e responde essas perguntas para nós aí, porque essa pesquisa vai nos ajudar muito daqui para frente nas nossas próximas ações dentro da jornada DT+. São perguntas objetivas, fácil de responder, muito simples as respostas, né? E, cara, é assim, ó, de 5 a 6 minutos você responde essa pesquisa para nós. Acesse o link, vai lá e responde, que vai ser de muita valia para nós. A gente vai estar chamando já o João aqui. Boa noite a todos que estão entrando aí. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos chamar aqui. Cadê o João? Tá aqui. Galera, muito boa noite. João, dá um sinal aí. Mandei o convite aqui. Galera, vocês estão me ouvindo bem aí? A imagem tá boa? Hoje nós estamos sem o nosso suporte direto de São Paulo, estamos só aqui no Instagram. João, te mandei o convite aí, João. Show de bola, Marcão. Boa noite, Ivan. Tudo beleza, meu querido? Mais um que tá passando frio no Rio Grande do Sul. Boa noite, André. Tudo beleza, querido? Satisfação ter aqui conosco na nossa live, hein? Vamos ver aqui. Cadê o Seven? Vou te mandar o convite de novo. Ah, tá frio. Aqui em Criciúma também tá frio. E até sexta-feira aí vai ser mais frio ainda, né? João, tá conseguindo receber o convite aí, João? Instagram. Manda você o convite para mim, João. Choveu ontem aqui. Ontem choveu aqui. O pior não é nem o frio, o pior é quando chove, né? Aí o negócio fica mais embaçado ainda, né, Marcão? Tá bom, tá bom para lavar carro. Boa noite, Estética. João mandou o convite, vamos ver se aqui eu consigo aceitar. Vamos ver se o homem consegue entrar aqui conosco. Aqui, já aceitei. Ué. Tá dando como tu não pode participar, João. Vamos pelo Caio, então. Vamos ver. Ó, o Caio deu. Vamos ver. Boa noite, meus queridos. Opa! Aqui deu. Aqui tava dando para mim como não podia aceitar. Oxe, ô louco. Deve ser bug do Instagram, cara. O Instagram tá complicado esses dias. Coisas do Instagram, né? Coisas do Instagram. Instagram é isso, né? Instagram é uma benção. O áudio tá ok? Pra mim tá ok. Como é que tá aí, galera, o áudio dele? Não tá dando retorno não, né? Não, pra mim não. Tá. Boa noite, Caião. Tudo beleza? Fala, meu amigo. Tudo ótimo. E você aí? Estamos bem, graças a Deus aí. Primeiramente, é um prazer estar recebendo vocês aqui na live para contar um pouquinho da trajetória, da história de vocês, né? Nós iríamos fazer, obviamente, no YouTube e aqui no Instagram, porém, não conseguimos contato com o nosso suporte em São Paulo, então a gente veio só para o Instagram, excepcionalmente hoje aqui no Instagram. Então a gente fez uma abertura aí, né, sobre o nosso trabalho, né? Deixa eu só subir sobre o nosso trabalho. E agora a gente vai dar início. Se perder muito tempo, as nossas lives, normalmente a gente leva aí 1 hora no máximo, para não ser tão cansativo e não ser tão curto, a gente fica ali nos 50, 60 minutos, 1 hora de live, né? Então, boa noite a todos que chegaram. Reforço aí a galera que está chegando aí agora. Na tela está aqui um link aí da pesquisa nacional que a gente idealizou sobre a estética automotiva. Então, quem ainda não respondeu e puder responder, é uma resposta rápida, são 10, 11 perguntas, todas objetivas, todas práticas, que em 5, 6 minutos você responde. E essa pesquisa vai nos ajudar muito no nosso dia a dia, nos nossos próximos projetos aqui na Jornada DT+. Lembrando que Jornada DT+, o evento 100% online e gratuito, que acontecerá nos dias 27, 28, 29 e 30 de outubro,
4 noites, onde nós vamos ter aí 20 palestrantes entregando muito conteúdo para você. Eu, se fosse você, já seguia aqui o canal, o Instagram da Jornada DT+, e já se inscreveria lá no canal do YouTube, onde tudo vai acontecer. Sem muitas delongas, bora lá. Boa noite, dupla, boa noite ao Caio, boa noite ao João. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar hoje aqui. O espaço é de vocês. Tamo junto, meu amigo. Nós agradecemos aqui pelo convite de trocar esse papo, trocar uma boa conversa. Obrigado de verdade. Estamos dispostos a responder as perguntas que você tem preparado para nós. É um bate-papo bem de boa, bem descontraído. Eu lanço a pergunta, você responde, né? Claro, a gente fez aí um briefing, né? A gente sempre frisa, né? Que a gente sempre vai conhecer, quando a gente não tem muita intimidade com os nossos convidados ou não conhece pessoalmente, em outras palavras, né? A gente vai, através das redes sociais, conhecer a história dos nossos convidados. E esse final de semana, que é normalmente o período que eu faço as minhas pesquisas, passei o final de semana assistindo aí tuas entrevistas na TV, os podcasts que tu participou, fui buscar informações na tua rede social, na do Caio, e a gente montou um briefing aí, que eu acredito que a gente vai conseguir aí desenhar a tua história para que a galera possa te conhecer. E tu, quem é essa fera que está do lado dessa outra fera aí? Pai e filho, hein? Rapaz, para você ver, hein? Não é brincadeira não, viu? Obrigado pelo convite, sejam todos bem-vindos aí. Prazerzaço poder dividir um pouquinho da nossa história com todos que estão nos assistindo. A gente sempre fala, cara, que muito mais do que qualquer outra coisa, compartilhar a história, a vivência real, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal, a troca de experiência, o bate-papo. E, sem sombra de dúvidas, a gente tem sempre muito que aprender e também muito a compartilhar. Então, esse momento para a gente aqui é um momento bastante bacana. Tenho certeza que você preparou boas perguntas e aquele tal negócio, né? Quando é ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, é isso aí. Hoje aqui a nossa live é a nossa live de número 56, se eu não estou enganado, 54. Né, desde quando a gente começou o nosso projeto aí, a nossa live 54. A gente já pegou um pouquinho de experiência aí na coisa, mas estamos sempre aprendendo. Já tem uma bagagem já. Oi? Já tem uma bagagem, já tem um histórico legal. Caramba, 50 já anos. passou uma galera de peso aqui, hein? Já passou uma galera de responsa aqui nessas nossas lives aqui, nessas 3 temporadas de Jornada DT+, hein? Top. Bora lá. Dupla, como é que essa história começou? Como é que a estética automotiva entrou na vida de vocês, né? Na vida dessa família? Como é que hoje vocês estão operando na estética automotiva? Como é que tudo isso iniciou? Cara, só para contextualizar, para dar um sentido na história, tudo começou quando o meu pai ainda trabalhava em uma empresa onde teve que mudar de cidade, que a gente não é de Varginha, nós somos de São Paulo. E essa empresa que o meu pai foi trabalhar, eles mudaram para a cidade de Varginha. E, cara, poxa, na época eu tinha o quê? 11 anos. 11 anos de idade, né? Deixa eu... Tem o começo, meio e fim, tá? Ele tá adiantando um pouco as partes, mas para quem tá nos assistindo aqui, se ele adiantar um pouquinho essa etapa, as pessoas vão achar que as coisas aconteceram do nada. E, na realidade, não acontece do nada. Tudo acontece porque a gente, de alguma forma, mesmo que for intencional ou não intencional, as coisas elas estão acontecendo. Eu sempre falo, meu amigo, o seguinte: o quão importante é os ambientes corretos, as pessoas certas, e a gente está cercado de boas pessoas, tá? Foi isso que aconteceu na nossa vida, isso que aconteceu na nossa história, essa história real que nós vamos compartilhar para vocês aqui agora. Eu sempre fui robista sem saber. Eu não sei se você já ouviu isso aí. Já foi um robista sem saber? Eu era um robista sem saber que eu era um robista. Eu nem sabia que existia esse termo. O porquê que eu me identifiquei assim? Porque aos domingos eu sempre gostava de cuidar do meu carro. Passava o domingão inteiro ali esfregando o carro, para complementar passava aquele pretinho, porque a gente só vê quando o carro está limpo depois que passa o pretinho. Né? Fazia ainda na época aquele pretinho com groselha e álcool de poço para não ficar colando abelha. Cara, então eu passei por esse momento. Então eu era um robista sem saber. E por mais que eu era um robista sem saber, eu sempre gostava de fazer as coisas de modo intencional e entender o porquê que eu estava fazendo aquilo.
E vira e mexe, eu comecei a procurar cursos na área, voltado para a estética automotiva. E na época o termo estética automotiva ele ainda não era muito em ascensão. Não era muito forte ainda. Não era muito forte. Então era o conhecimento do lava rápido mesmo, sabe? Do lava jato. E aí eu fiquei buscando esse tipo de conhecimento para eu melhorar cada vez mais o cuidado com o meu carro. E a partir daí, eu sempre falo que essa semente ela sempre esteve enraizada no João, mesmo que eu não soubesse. E eu sempre participei de encontros, de eventos de carros mesmo, carros modificados. E o João sempre foi, cara, desde pequenininho comigo nesses encontros, desde bebê na realidade. E a gente participava e eu levava o João, cara. E aquilo ali foi, de certa forma, entrando no DNA dele, mesmo que a gente não quisesse. Só que essa transformação, ela realmente aconteceu quando eu recebi um convite para poder mudar de cidade a trabalho. Eu sempre trabalhei com franquias, minha especialidade sempre foi voltada para a área de franqueabilidade. E eu fui convidado para a gente morar numa cidade chamada São Lourenço. É o Circuito das Águas aqui no sul de Minas, próximo a Varginha, dá mais ou menos 1h30 daqui de onde nós estamos. E quando nós chegamos em São Lourenço, aí foi onde começou o pontapé inicial dessa história. Por quê? No primeiro momento, quando nós fizemos essa mudança, causou-se ali uma ruptura familiar. Ou seja, a distância da família. Isso, o João, por ele ser menor, ele sentiu muito esse impacto, sabe? Ele ficou muito sentido. Então saiu ali do lastro do avó, da avó, do vô, dos tios. E o João começou, cara, a não querer ir para a escola, o João começou a não querer fazer amizades, o João começou a não querer sair do quarto, o João começou a desenvolver feridas na perna e a gente não sabia o que era. Eu e a mãe, a gente correndo para um lado e para o outro para tentar entender o que estava acontecendo com ele, a gente não conseguia descobrir. Até que, graças a Deus, a gente encontrou uma pessoa certa, uma pessoa especialista e falou assim, pai, mãe, é o seguinte, filho de vocês está já com depressão, tá? Ele não está desenvolvendo, ele já está com depressão. E aí a gente sempre acha que isso nunca vai acontecer com a gente. Nunca. Tá? A gente sempre imagina que pode acontecer com o outro, menos com a gente. Tá? Tá ouvindo bem, né? O áudio tá bem aí, o pessoal que tá na live tá conseguindo acompanhar? Não tá de boa. Beleza, show. Porque travou um pouquinho aqui, eu falei, deixa eu ver se tá tudo bem. E o João já estava com depressão. E aí, obviamente, o pai e a mãe se deparam com uma situação que é assim, e agora? O que nós vamos fazer? O porquê disso? Qual foi a causa? Né? A gente sempre tentava entender o porquê que aquilo estava acontecendo, sendo que na realidade a gente imaginava o quê? Poxa, o João tem o que ele precisa. Ele tem o conforto de casa, ele tem o que ele... Sempre que ele pede uma coisa ou outra, a gente dá um jeito, arruma. Então ele não fica com vontade de nada. O que será que está acontecendo isso? E aí, obviamente, a gente descobriu ao longo do tempo que foi por conta, uma depressão envolvida a parte emocional, por conta dessa ruptura familiar. Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Veio a pandemia, aconteceu o que aconteceu, a empresa que eu trabalhava colocou todo mundo no home office, tá? E aí, o fato da gente morar em São Lourenço, a gente tem casa em Guarulhos, para nós ficou mais cômodo e mais fácil colocar as nossas coisas num caminhão e voltar 4 horas para trás, para Guarulhos. Porque estava no auge da pandemia, tudo parado, ninguém conseguia fazer nada, cidades fechadas e bloqueadas. Assim que a gente chegou em Guarulhos, eu recebi um convite de um amigo para participar de um evento de estética automotiva. Aí foi quando eu tive o primeiro contato de fato com a estética automotiva. Talvez os mais antigos aqui, não sei quantas pessoas estão nos assistindo, mas as pessoas que são mais antigas do mercado, talvez vocês lembrem, a gente foi fazer um curso presencial na loja do Percepcar do Vagnão. Perfeito. Não sei se você se recorda do Vagnão, da Percepcar. O Vagnão ele tinha 2 lojas, uma em Guarulhos e a outra no ABC, se não me falha a memória, eram lojas de vender produto, e o Vagnão sempre fazia esses eventos, né? Que é o que a gente conhece hoje como workshop. Junta a galera, faz workshop, treinamento e tudo mais. E quando eu fui convidado para participar desse evento, eu levei o João. Eu tomei a decisão de levar o João. E naquele dia, naquele momento, foi quando eu plantei uma semente no João, sem saber quando essa semente ela germinaria ou daria bons frutos. Se passaram depois desse treinamento que nós fizemos aproximadamente 8, 10 meses, as coisas começaram a voltar ao normal.
E a empresa que eu trabalhava, o lugar, a cidade que eu trabalhava era São Lourenço, já não era mais São Lourenço. A gente veio literalmente para Varginha, o escritório inteiro da empresa que eu trabalhava em Varginha. E o João estava na transição de 12 para 13 anos. Foi quando ele chegou em Varginha e decidiu abrir a sua estética automotiva com 13 anos de idade, meia dúzia de produto, mangueira e vontade de fazer a coisa acontecer. Então, naquele curso que nós fizemos durante a pandemia, foi quando eu plantei uma semente no João. E para você ter para vocês verem, né? Porque você fala assim, o resultado a gente vê. Claro que existe toda uma jornada, existe um galgar, né? Para que tudo isso acontecesse, obviamente, mas de forma resumida e mais fácil para quem está nos assistindo, foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu vou passar a bola para o João, para ele contar um pouquinho para você qual foi a decisão dele, a ideia dele, as estratégias que ele usou com 13 anos de idade para começar a conseguir os seus primeiros clientes. Aí eu acredito que com base nessa introdução já vai ajudar vocês, vou deixar vocês extremamente à vontade, e aí você vai encaixando as perguntas aí para o João, beleza? Perfeito. Obrigado, Caio. Obrigado aí por essa abertura, por essa introdução. A história do João precisava ter esse teu contexto inicial, né? Sem sombra de dúvidas. Vou deixar vocês à vontade. Vou para uma outra sala aqui do lado. Eu gosto de falar e se eu ficar aqui eu vou interferir toda hora, então eu vou ficar assistindo vocês ali. Tô por aqui, qualquer coisa me grita, beleza? Tamo junto. Tô de bola, obrigado. Galera, curte a live, cara, vocês vão gostar demais. Quem ainda não conhece o João, vocês vão conhecer um pouquinho melhor. Hoje está com 17 anos de idade, mas está no mercado de estética automotiva desde os 13 anos de idade. Não é porque a idade parece pouca que a experiência não é muita. Tem bastante conhecimento, o moleque tem cabeça para frente, tem muitos planejamentos ainda para fazer as coisas ainda acontecerem, está crescendo, está aprendendo todos os dias, com grandes pessoas que já estão no mercado há muito tempo. E o conhecimento nunca é demais, independente da idade. Tamo junto, obrigado pela participação, vou ficar acompanhando vocês aí, viu? Show de bola. Com toda certeza, Caio, com toda certeza, João. Eu costumo dizer, né, que no nosso mercado é um constante crescimento. Todo dia a gente tem uma novidade, todo dia tem um produto novo, tem um equipamento novo, uma técnica nova, então a gente está sempre buscando, né, absorver tudo isso. Tipo, por exemplo, assim, o nosso lema da Jornada Detail Mais deste ano, o que é? Profissional de verdade não para de aprender. E, de fato, é uma constante busca por conteúdo, por conhecimento, né? Seja nessas áreas que a gente falou, de produtos, equipamentos e técnicos, e também seja nas histórias, seja nas histórias de profissionais, como é o teu caso, né? Eu acredito muito aí que a gente vai absorver muita informação aí da tua história, porque ela faz muito sentido. Para mim, fez sentido, né? Faz sentido todo esse teu conteúdo e para o nosso mercado também num todo. João, deixa eu te perguntar, né? Eu vi uma postagem tua lá que tu estava fazendo um Porsche num delivery. Tu iniciou no delivery? Como é que foi esse primeiro contato aí? Como teu pai falou, ele te levou lá para o Vagnão, fosse lá fazer o curso com ele. Aquele sentimento, aquela paixão robista dele se transformou numa paixão que hoje é uma paixão profissional tua e da família, né? Do teu pai também, né? Tu fazia delivery lá no começo? Cara, topzera a pergunta. Foi o seguinte sobre essa Porsche. Eu já trabalhava na garagem de casa e eu lembro que o dono dessa Porsche, ele tinha entrado em contato comigo e ele tinha me perguntado se eu conseguia ir no local para fazer esse trabalho, porque ele estava muito ocupado e tudo mais. E, cara, eu achei de início uma ideia muito boa. Tanto por conta do carro, tanto por conta do ambiente, que ele tinha me mandado algumas fotos de onde estava o carro e tudo mais. Mas o delivery, a gente tem uma grande vontade de iniciar. É um projeto nosso que ainda está no papel, mas a gente ainda vai colocar em prática. Mas eu não iniciei no delivery. Foi mais uma oportunidade que eu enxerguei e abracei com tudo. Entendi. E nessa experiência já pegou logo de cara um Porsche, né? Foi, cara. E assim, eu acho que eu tinha 2 meses de experiência no ramo. Eu tinha 2 meses que eu iniciei no ramo e já veio assim um carro legal, um carro top. Que é sonho de muita gente, né? Na verdade, né? Fazer carros prêmios, né? Todo profissional quer fazer um carro prêmio, uma Porsche, uma Lamborghini, uma Ferrari e por aí vai, né? Ô, João, para quem não teve a possibilidade de ver, por exemplo, essa postagem, tudo que a gente vai falar aqui está baseado no teu Instagram, obviamente, né?
E essa postagem está lá, bem lá no início do teu Instagram, né? Vamos lá. Já vou lançar para ti o Mr. DT falando, a juventude de hoje tem que se espelhar no João. Boa! É isso aí, Mister. É isso aí. Obrigado pelo comentário, hein? Tamo junto. É isso aí. Cara, na verdade, assim, né? Os profissionais da nossa área inspiram. E o teu contexto, a tua história pessoal que começou ali com 12, 13 anos, inspira muito mais ainda, né? Top demais, cara. Eu fico feliz demais de estar conseguindo alcançar um objetivo que eu tenho com as redes sociais. A gente vai falar bastante das tuas redes sociais aí. Numa das suas postagens, uma frase que tu traz sempre contigo, né? Que tu ouviu de um profissional, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada aqui. Quem não mete a cara não tem nada na vida. Resumindo, vai lá e faz. Isso é uma frase que tu carrega contigo há muito tempo, né? Sim, sim. Essa é uma das frases que eu uso bastante. E, inclusive, foi quando eu tava numa fase meio... Poxa, será que eu vou mesmo? Sabe quando você inicia no ramo e você não tem certeza se é realmente aquilo? E aí você fica meio inseguro. Será que eu faço? Será que eu não faço? E eu acompanhava uma galera, uma massa de galera grande. E eu lembro que eu vi essa frase e eu me identifiquei muito pelo momento que eu tava passando. E, cara, aí eu decidi pegar essa frase e levar pra minha carreira. Eu acho que faz muito sentido e se fez sentido pra mim, com certeza faria sentido pra outras pessoas também. Não, com toda certeza faz. Eu separei ela aqui porque para mim fez sentido essa tua fala, tá? Fez muito sentido aí. João, tu começou, desculpa o termo que a gente usa no nosso dia a dia, moleque, né? Entre aspas, o moleque, né? Cara, tu começou molecão, né, velho? Com 12 para 13 anos, tá? E desde o início, os teus pais sempre estiveram do teu lado. Como é que é a relação de hoje tu tá com 17, então nós estamos falando aí de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5 anos, né? 5 para 6 anos. Como é que foi essa relação família, né, trabalho e profissional? Cara, assim, até hoje a gente fica impactado. Por quê? Hoje nós trabalhamos com um grande percentual de empresários que já tentaram trabalhar com os familiares e infelizmente não conseguiu conciliar muito bem. E a gente observando o que as pessoas falam para nós, que é muito diferencial e é muito interessante ver como que a gente faz, porque a gente não mistura o trabalho com a relação familiar. O que é do trabalho fica aqui na empresa, e o que é família fica fora da empresa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente consegue conciliar tudo certinho. A gente não mistura, porque eu sou, tipo, a hierarquia, a gente não tem muito isso de misturar, até porque se misturar a gente sabe que não vai ter um resultado muito legal. Então é uma relação que a gente preza demais em não misturar. E é incrível, cara, porque, poxa, tenho duas pessoas incríveis do meu lado, sempre me passando alguns bizus. Poxa, João, faz desse jeito, faz daquele jeito, que assim é melhor. E é muito legal quando você consegue trabalhar de um jeito natural e de um jeito que seja bom para todos. Cara, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. E isso é muito bom. Eu digo sempre assim, João, que eu sou fã, por exemplo, da mulherada que trabalha no nosso meio, seja ela trabalhando sozinha, seja ela trabalhando com outras mulheres, seja ela trabalhando no casal, né? E família, tirando, por exemplo, a esposa e o esposo que estão dentro do nosso mercado, né? Cara, eu acho que são poucos aí que a gente pode dizer assim, ó, aqui trabalha uma família, que eu quero me referir pai, mãe e filhos, né? Eu acho que são poucos negócios, poucos profissionais no Brasil que têm esse perfil de vocês, né? Tu conhece algum outro? Oi? Tu conhece algum outro? Perdão, falhou? Falhou de novo. Tá, deixa eu te falar, então deixa eu repetir. Eu sempre digo que eu sou fã das mulheres que trabalham no nosso meio. Sou fãzaço da mulherada, seja ela trabalhando sozinha, seja ela trabalhando com outra mulher, seja ela trabalhando com os seus esposos, vamos dizer assim. E em se tratando da família, né? Lá, quando trabalha a mulher e o homem é uma família. Mas quando trabalha especificamente, como é o teu caso aí, pai, mãe
e filho, trabalho no negócio estético automotivo. Acho que vocês são únicos aí no nosso mercado, né? Cara, assim, é até difícil falar porque eu acho que ainda há algumas famílias nesse nosso Brasilzão que trabalham em conjunto, só que elas não, às vezes por vergonha ou falta de iniciativa, não estão dispostas a se mostrarem. Então, mas assim, olhando por cima, acho que nós somos uma porcentagem mínima que trabalha em família. Porque o caso que a gente escuta muito aqui é que acaba confundindo por quê? Poxa, contratei alguém da minha família e uma pessoa que não tem nada a ver com a minha família. Essa pessoa que não tem nada a ver com a minha família se dedica, vai lá toda hora, bate horário, faz o negócio acontecer e aí você vai subindo ela de cargo. Aí o mesmo que é da sua família, ele não entrega esse mesmo processo e aí ele vai colocar o quê em jogo? Poxa, te conheço, sou da tua família e você não está me valorizando desse jeito. A história que a gente escuta muito aqui é essa. E a gente fica muito feliz de, poxa, conseguir trabalhar todo mundo junto. É algo que é sonho, eu tenho certeza que é sonho para muitas pessoas. E em questão, em relação das mulheres do ramo, cara, eu falo principalmente até para minha mãe, que ela tá aqui do meu lado, ela tá escutando toda essa live. Ela só não gosta de se mostrar muito, ela é muito preservada, viu? Mas ela tá aqui do nosso lado. Cara, se tem uma coisa que me deixa, assim, eu olho e falo, mano, é sério isso? É o detalhismo que as mulheres têm. Cara, é um negócio surreal. Hoje, por exemplo, minha mãe foi aplicar um PPF de multimídia. Cara, eu olhando, tentando ver se tinha um PPF, se não tinha. Elas conseguem ser mais detalhistas que os homens, rapaz. É um negócio impressionante. Justo. Cara, por isso que eu digo, né? Esse detalhe a mais delas aí faz muita diferença, né, cara? Demais. No final sempre vale a pena. Ó, e tu tens uma fã aqui, né? A Dona Maria de Fátima aqui, né? Que orgulho da sua história e saber o quanto inspira outros meninos. Vovó está na torcida sempre. Rapaz, família. ela é seguidora número 1. Eu posso postar uma história 3 horas da manhã que ela tá lá curtindo, reagindo. Todos os posts dela, ela reage, ela curte. Pô, essa daí, eu faria um quadro pra colocar atrás, assim, dessa parede aqui, porque ela é a fã que não... Vamos dizer que não me larga. Que eu posto qualquer coisa ela tá... Obrigado, meu amor da vovó, te amo, vai pra cima. Cara, eu fico muito feliz até de ver ela aqui com a gente, porque, poxa, bichinha trabalha demais, né? Ainda tá acordada assistindo a gente. Então, muito obrigado, vó. Tamo junto, te amo, viu? Ah, que massa, que massa. Isso é demais, né, cara? Isso é demais. Tem bastante galera comentando aqui. Galera, vou fazer o seguinte, para a gente não ficar aqui procurando os comentários. Se tiver alguma pergunta aí, além daquilo que a gente vai estar trazendo para o João, joga ali na bolinha ali com a exclamação ali, faz a sua pergunta ali que a gente traz ela para o João, beleza? Então a galera mandando, ó, satisfação aí, o IDA, né, Associação Internacional de Detailers lá dos Estados Unidos, está na live, hein? Tá acompanhando nós aí. Que show. Cara, você tá doido. A gente hoje faz parte da diretoria da IDA também, né? Já passou alguns profissionais aí, né? Hoje eu sou secretário do IDA no Brasil. Cara, é um orgulho fazer parte aí dessa instituição. Poxa, cara, aí. Que massa. Top demais. Fica o convite aí pra galera vir pro IDA também, João. Fica o convite também para te conhecer o trabalho da IDA, né? Da IDA, que é a Associação Internacional de Detailers, né? E a gente está trazendo o capítulo que a gente chama de capítulo pro Brasil, né? Gratidão aí pela galera que está participando aí. João, tu ainda, né, tu começou com 12, 13 anos, hoje está com 17, tu ainda é um jovem, né, começou menino. Cara, como é que, ó, deixa eu só ler aqui, ó, o Brasil está causando sensação a nível internacional. Aí, ó, estamos fazendo diferença. O Brasilzão é quente, meus amigos. O Brasilzão tem várias coisas aí. Estamos chamando atenção. João, nesse aspecto, né, nessa tua, falando do teu meio da idade, cara, o que tu tens aí para dizer para essa galerinha que está chegando agora e também quer se tornar um profissional da área? Qual a tua recomendação sobre
trabalhar na área de estética automotiva, chegar cedo na área de estética automotiva e também a relação trabalho-escola, trabalho-estudos, que isso é uma fase aí que eu queria que tu contasse aí, como é que foi essa tua fase, quando tu iniciou, como é que tu trazia essa relação trabalho-estudo, né? E o que tu fala para essa galerinha, né? A gente viu recentemente aí um menino aí que estava lavando o carro lá na calçada, a mãe fez um vídeo, deu uma viralizada aí umas 2 semanas atrás. Então a gente tem muito profissional novinho querendo chegar no nosso ramo. O que tu traz de recomendação aí? Cara, o primeiro ponto que eu tenho a deixar aqui para essas pessoas é que não tem idade certa para começar e entrar em algum ramo. Sou a prova viva, poxa, comecei com 12 para 13 anos e se você vai entrar agora no mercado e acha que já não tem mais abertura no mercado para você, cara, estuda, que eu sempre falo para os meus seguidores, não entra em qualquer ramo, sem um conhecimento. Se você entrar sem um conhecimento, ainda mais na época de hoje, cara, é uma grande chance de você não conseguir botar esse projeto em andamento. Então, é muito importante que você aprenda tanto a parte de gestão e tanto a parte de operacional. Porque as duas se unem muito bem. Se você tiver um desses dois braços solto do corpo, o boneco fica bambo, cara. Aí não anda. Então, não existe idade certa para você estar entrando no ramo, ainda mais no ramo de estética automotiva, que é um ramo muito legal. E antes de você querer abrir de cara, poxa, já vou fazer aqui, já vou alugar espaço, já vou para lá, para cá, faça igual eu. Comecei na garagem de casa, com meia dúzia de produtos, com conhecimento técnico e com a vontade de fazer acontecer. E com a relação da conciliar o estudo com o trabalho, isso, cara, para ser bem sincero, não é algo tão complicado assim. Por quê? Na época que eu tinha 12 para 13 anos, eu fazia um carro de manhã e estudava à tarde. Top. Atualmente, 2026, é o contrário. Eu vou para a escola de manhã e faço serviços à tarde. Então eu consigo conciliar bem. E aí o pessoal vai colocar em pauta sobre os vídeos, sobre as lições de casa. Cara, tem como conciliar, não é impossível. Porque eu sou uma pessoa que, cara, poxa, jovens de 2026, os caras é atinado, rapidez. Eu faço um vídeo hoje, já edito no mesmo dia. Então, lição de casa, vídeo, eu consigo conciliar tudo, às vezes, no mesmo dia, ou até separo o final de semana para a escola, para fazer os deveres. E na semana mesmo eu uso para trabalhar. Então dá para conciliar bem sobre a escola e o trabalho. Show. Eu lembro aí, assistindo aí, vendo as tuas postagens, tu fala ali, né, nas tuas próprias entrevistas que tu deu aí nos teus podcasts lá na TV, né, tu ainda, além de trabalhar num período, estudar no outro período, tu era o melhor aluno da sala e ainda inspirou, né, os alunos da sala, e tem uma coisa aí também nesse sentido, né? Sim, né? Eu acho que foi, eu lembro dessa reportagem. Dessa reportagem aí foi quando eu ainda estava na garagem de casa. E aí eu lembro que vários jovens começaram, poxa, a entrar em contato comigo, falar que começou a vender um brigadeiro na escola, que começou a vender um negocinho na escola. E eu fiquei muito feliz em saber. E foi por isso que eu tinha até falado nessa reportagem. Ah, que show, que show. Deixa eu só passar aqui. Cara, falar em redes sociais, né? Tu trabalha com quais redes hoje? Instagram? TikTok? Cara, eu tô no Instagram, TikTok e YouTube. O Facebook, eu infelizmente não tô nele ainda, não tô nele atualmente, porque a minha página ela foi hackeada. E até hoje eu não consegui recuperar. Mas eu estava no TikTok, YouTube, Instagram e Facebook. A que foi hackeada, então foi o Facebook. Foi o Facebook foi hackeado, infelizmente. Ah, entendi. Eu achei que tinha sido o TikTok. Não, o TikTok tem uma história interessante por trás também, que eu tinha uma conta que foi o seguinte, as redes sociais, sobre a questão das redes sociais. Eu comecei no ramo de estética automotiva, não tinha aberto nenhuma rede social, nada, zero. Era só no boca a boca, recomendação por conta da qualidade do meu serviço, enfim. E eu, cara,
tinha uma coisa que ainda falava pra mim, João, você consegue extrair mais do que isso. E aí começou aquela inquietação de eu querer fazer a mais, de querer mais serviço, querer mais visibilidade. E foi aí que eu pensei em entrar na internet. Eu abri uma conta lá no TikTok, foi o primeiro lugar que eu abri uma conta, foi no TikTok. Mas tem um porém, os meus pais, eles não tivessem feito essa conta no TikTok. Porque como eu entrei em um período de depressão, eles imaginavam que por conta da minha idade, o pessoal ia cair em cima. Poxa, um menino novo, tá trabalhando. Ah, é trabalho forçado. Ah, é os pais que estão querendo colocar o menino para trabalhar. E isso. E aí eles não queriam de jeito nenhum que eu fosse para as redes sociais. Só que eu fui um menino, cara, que se eu colocar a ideia na cabeça, eu vou para cima. Não fico esperando muito, não. E já tava tudo pronto. O primeiro vídeo pronto, o TikTok pronto. Só que tava tudo no privado para ninguém ver. E aí eu lembro que eu cheguei pro meu pai e falei, pai, é o seguinte, a gente tá com um volume legal, interessante, para a quantidade de tempo que eu tô no ramo, só que eu quero potencializar ainda mais. E aí eu pensei em criar uma conta no TikTok, o que você acha? Eu fiz até um videozinho. Aí eu entreguei o vídeo pra ele ver, cara, eu lembro que ele assistiu o vídeo umas 15 vezes. E aí ele falou, nossa, João, esse vídeo ficou muito bom, cara. Top, posta aí, ó. Vamos liberar você para postar esse vídeo. Mal eles sabiam que o vídeo já tinha sido postado. E eu até mostrei, poxa, pai, o vídeo já tá postado. E é o primeiro vídeo que eu posto aqui no TikTok e tá com mais de 200 mil visualizações. E foi um negócio bizarro. Por quê? Eu comecei a postar vídeo na época que ainda era aquele negocinho de dancinha. Na época de dancinha, o pessoal fazia aquelas trends dançando e tarará. E aí o pessoal, poxa, viu um negócio diferente. Um menino de 13 anos de idade que abriu seu negócio cedo, fazendo um conteúdo interessante. E aí o pessoal abraçou, cara, de uma forma que nem os meus pais imaginavam que ia ser desse jeito. E em menos de 3 meses, eu tinha batido mais de 1 milhão de seguidores. Olha só. Lá no TikTok. Foi um negócio absurdo. Mas é claro que nem tudo são flores. E aí começou aquela pequena porcentagem de pessoas que não gostavam de ver eu ali na internet, fazendo o que eu fazia, começou a denunciar minha conta. Denunciava de lá, denunciava daqui, acabou que minha conta caiu, com 1 milhão de seguidores, caiu infelizmente. Só que eu não fiquei esperando também não. Aí eu fui lá, criei outra conta, essa conta já tá com mais de 1 milhão de seguidores, tô postando vídeos ainda, mas é aquilo, né, cara? A internet hoje é difícil demais, porque você hoje luta com as pessoas que não gostam de ver você, né? E hoje, infelizmente, as plataformas estão desse jeito. Se 10 pessoas denunciam, a sua conta já entra em análise, aí você já é banido, já é suspenso. Mas é isso, a gente não pode desistir, não. Inclusive, essa é uma das frases que eu carrego sempre. Nunca desista, sempre persista. E essa minha persistência sempre deu certo. Cara, a gente ia falar dessa frase. Essa frase também é muito forte, né? Sim. Em se tratando de redes sociais, né? Infelizmente aqui no Brasil, principalmente na nossa área, né? Se tu não fizer coisas absurdas, quebrar uma politriz, sei lá, fazer essas coisas que a gente vê constantemente na nossa área aí, não viraliza. Por exemplo, putz, a gente está trazendo aqui um conteúdo, um papo reto, um conteúdo de extrema qualidade. Se a gente está fazendo uma zoeira aqui, a live estaria lotada. De estourar, rapaz, de estourar. E é até aquilo que eu vejo o pessoal comentando aqui no meu direct. João, continua com esse vídeo, poxa, ajuda demais, e aquilo e tal. E esse, inclusive, foi o meu intuito, mais um dos meus intuitos em criar a rede social. Porque eu queria tanto potencializar o meu negócio, como ensinar as pessoas a cuidarem melhor dos seus carros. Então, por isso que eu dou sempre dicas de qual produto usar, de como usar o produto, o que ele vai entregar, por quantos meses aquela entrega vai durar. Então, é muito interessante a gente, sempre que vê um conteúdo relevante, um conteúdo de extrema qualidade, a gente, poxa, curtir, reagir, interagir, porque fortalece demais. E é muito importante a gente fortalecer as pessoas. Porque até no meu início, cara, o tanto de pessoa que me fortaleceu, e se não tivesse me fortalecido, eu sei que eu ainda estaria muito longe de ser
um pedacinho de quem eu sou hoje. Então, é muito legal, cara. O ser humano nasceu para ser apoiado, para viver em conjunto. Então, a gente tem que É sempre dar união, uma né? moral. É trabalhar em união, né? Eu Exato. costumo dizer que o nosso meio, ele não tem, claro, tem a união, tem, mas não tem aquela união como deveria ter, né? Acho que a gente tem que se apoiar mais, não é, cara, eu não sou teu concorrente, tu não é meu concorrente, tu é meu parceiro, né? Por Exato, mais que a gente exato. esteja tão distante assim, eu estou no sul do Brasil, tu está na metade do Brasil, mas assim, ó, o meu, entre aspas, concorrente vizinho, cara, eu ajudo, eu dou dica, eu compartilho. Eu sempre digo assim, ó, conhecimento a gente tem que buscar sempre. Só que conhecimento guardado é conhecimento morto. A gente tem que compartilhar o conteúdo, compartilhar o conhecimento. Né? Não à toa que a nossa essência como Jornada DT Mais é isso, é compartilhar conteúdo, é compartilhar conhecimento. Conhecimento de quem? Do teu conhecimento, do outro profissional. Essa é a nossa essência, de gerar esse conteúdo aos demais e que todo mundo cresça, né? Por exemplo, a gente criou essa pesquisa que está no ar aí, né? Por que a gente quer entender? A gente quer entender o mercado de estética automotiva para que a gente consiga criar novos projetos, mais fundamentados, com informações, com não aquela coisa de achismo, mas informações reais. Eu vou saber como é que o João trabalha, eu vou conseguir fazer um trabalho para o João, entendeu? Então a gente tem que ter essa união, né? Sim, sim. É muito importante, cara. Muito importante. Com certeza. E ainda falando das tuas redes sociais, tu mencionou aí, né, um pouquinho, tu pincelou um pouquinho das tuas redes sociais, como é que tu entrega ela. Cara, e esse fator, né, para quem pode acompanhar a tua rede social, para quem faz que nem a gente fez nesse final de semana, que a gente foi lá na tua primeira postagem, porque assim, uma vez a postagem passou, passou, ninguém mais vai lá atrás buscar, Sim, né, sim. mas a gente está sempre, né, como jornada, buscando informações dos nossos convidados, das nossas entrevistas, através da rede social, como eu disse. Então a gente vai lá no início, deixa gravado, ó, a jornada passou por aqui, a jornada deixou uma mensagem aqui, né? A tua rede social, desde o início, ela foi bem isso, né? De gerar conteúdo, de passar informação, como tu falou, de produtos, de técnicas, de fazer o que não fazer, como não fazer, como, né? Essa sempre foi a tua sacada com a rede social, né? Sim, sim. Até porque, cara, porque o que eu pensava era o seguinte, e o que eu ainda penso. No início, se você vê o mercado de estética automotiva e tem um monte de empresas, tanto de maquinário quanto de produto, e você vai ficar perdido. Você não vai olhar para tal empresa e vai falar: ah, é essa empresa aqui que eu vou escolher para mim implementar aqui no meu negócio. E eu pensava, poxa, cara, eu me bati muito com esse assunto. E aí eu queria mostrar para as pessoas um lado mais fácil, entendeu? Encurtar o caminho delas. É o que eu sempre mostro aqui, tanto dicas de gestão, dicas de como potencializar a sua rapidez, a sua entrega, agilizar os processos e tudo mais. Perfeito. João, nós temos coisa pra caramba pra falar hoje aqui, mas a gente vai atropelar um pouquinho, até pelo nosso tempo, cara. Como diz aqui, jogo bom passa rápido, né? Rapaz, você tá doido, passa rápido demais. Rapaz, já estamos aí faltando aí 15 para as 8. Mas a gente vai passar um Passou pouquinho do nosso rápido. horário hoje. Ah, cara, tá voando, velho. Tá voando. Mas vamos lá. Um dos pontos principais que a gente tem para falar, para mencionar hoje aqui, né, que é o tema da nossa live, contratei meu pai aos 13 anos de idade. Tu começou, né, gurizão, molecão, né, nessa área de estética automotiva, tu veio influenciado pelo teu pai, né, que era robista, fez o curso, te levou, tu trouxe isso para ti, uma coisa, como você diz, uma direção de Deus, um desejo de Deus na vida da família, né? Cara, tu escreveu um livro. Vamos falar dessa história? Contratei meu pai aos 13 anos. Que história foi essa de escrever um livro, cara? Cara, foi muito interessante todo o processo até chegar no livro. Porque foi o seguinte, depois de eu ter aberto a minha estética automotiva, ter aberto as minhas redes sociais, conseguir uma certa relevância no mercado, mostrar quem eu realmente era e a minha capacitação, a gente foi para uma temporada do DTU Fest. E nessa. Oi? Deu Não, uma tá bom? travada aqui. Tranquilo? Top. A gente foi nessa temporada do DTU Fest e chegando lá, a gente viu uma galera falando, sempre tocando no mesmo assunto.
João, sua história é muito interessante, cara. Você deveria contá-la para as mais pessoas. João, sua história é inspiradora. Você tem que levar essa história para mais pessoas. João, que história bacana. Leva para mais pessoas. Voltando desse evento, dessa temporada do DTU Fest, a gente aqui, em conjunto, todo mundo, toda a minha equipe, meus colaboradores, a gente ficou pensando, cara, o que a gente vai fazer para poder mostrar a minha história pro Brasilzão, para as pessoas conhecerem. E a gente ficou matutando, ficou pensando, durante uns 2 meses. Até que um podcast entrou em contato comigo e falou, poxa, João, você é nosso convidado, isso, aquilo, queremos compartilhar a sua história. E quando a gente viu, a gente falou, cara, é isso, perfeito, é um podcast que a gente precisava. A gente foi no podcast conversando e tudo mais, chegou no finalzinho, o que é que ele me solta? João, você tem que contar essa história para mais pessoas. Essa história é sua inspiradora. Você tem que inspirar mais pessoas. Rapaz, mas a gente voltou, ficou uns meses pensando. E eu lembro que um dia eu abri o Instagram, meu pai estava do lado, que eu fui mostrar para ele algumas notificações que tinham chegado. E no meio dessas notificações, tinha um amigo do meu pai, que é o Cristiano Arcoverde, que ele tinha comentado em uma publicação minha. E o Cristiano Arcoverde, ele é escritor de livros. E aí, na hora que meu pai viu, cara, o perfil dele, ele falou, João, chama o Cristiano agora. Chama ele aí, não perde o momento, não clica aí no arroba dele e chama ele aí. Chamei o Cristiano, e aí meu pai falou que queria bater um papo com ele, ter uma reunião rápida para contar a minha história. Foi aí que, com essa reunião com o Cristiano, que surgiu a ideia de criar um livro. E foi muito interessante, cara, todo o processo da construção do livro. Eu até tô com ele aqui, ó. Olha só que bacana. E show. Todo o processo, cara. Todo o processo foi muito top, foi maravilhoso. Foi uma experiência incrível. E, inclusive, por dados do nosso escritor, do nosso coautor, ele falou que o nosso livro foi o mais rápido que teve. Que tanto de ideias que a gente foi colocando no livro. Tem algum livro aberto? Deixa eu pegar aqui pra você ver. Olha só que bacana. Foi tudo muito pensado. Até a capa do livro teve uma história muito top por trás. E a gente tentou expressar tudo, até em desenhos, olha só. Pra gente conseguir uma interação mais legal com o leitor, a gente foi colocando algumas ilustrações. No final de cada capítulo tem uma área onde você consegue extrair e escrever, né, as lições que você extraiu com o capítulo. E para a gente conseguir conectar mais ainda o leitor com a minha história, a gente fez algo diferente. A gente colocou um QR Code em certos capítulos, em certas páginas, onde a pessoa ela vai escanear e vai ver, cara, eu criancinha, eu com 5 anos de idade fazendo vídeo, eu falando, tem vídeos de estética automotiva também. E a construção do livro foi muito incrível, porque a gente levou 9 meses para escrever esse livro por completo. Ele não é um livreto, ele entrou na categoria de livro, tem 136 páginas. A gente virou noites escrevendo ele, tanto o nosso coautor quanto a nossa parte aqui, cara. Foi uma união incrível, ambos os lados, tentando entregar o máximo de qualidade possível, tentando entregar a história com o máximo de detalhes possível. E foi daí que surgiu a ideia de criar o livro, para a gente poder mostrar para o Brasil a minha história, para poder incentivar cada vez mais. Inclusive, é um negócio muito interessante. O meu livro, ele está disponível em vários países. Inclusive, eu recebi um vídeo alguns meses atrás de uma menina de Portugal que pegou o meu livro, ela comprou o meu livro e ela leu o livro. Uma menina pequenininha, acho que tinha o quê? Uns 7 anos de idade? 6. Quantos? Tinha uns 10 anos de idade. E ela falou, nossa, que livro legal. E o menino é cabeçudo. Olha como ele é cabeçudo. E eu rachei o bico, cara. E eu fiquei muito feliz que a minha história, ela tá realmente conseguindo alcançar o objetivo que a gente tem. E é muito bacana quando a gente consegue incentivar outras pessoas. E é muito bacana, cara. Eu não consigo nem ter palavras para descrever tanto a emoção de
de ter escrito o livro. E foi com 13 anos de idade que eu contratei o meu pai. E eu acho que até esse assunto, ele é muito interessante. Ele foi até colocado no título do livro, porque ele é um título muito chamativo, que eu contratei o meu pai com 13 anos de idade. Isso é muito interessante, que até para as pessoas que, poxa, trabalham em família, é muito inspirador. A pessoa lê e vê que tem possibilidade de poder trabalhar em família. Que quando eu ainda trabalhava na garagem, eu comecei, cara, a receber uma alta demanda. Uma alta demanda mesmo. De ficar, tipo, 2 meses com a agenda cheia. Porque eu tinha aberto a rede social, comecei a fazer divulgação do meu trabalho e tudo mais. E aí eu cheguei pro meu pai um dia, ele tava tomando café. Eu falei, pai, seguinte, eu tô com a minha agenda lotada. A gente trabalha dentro da nossa casa. E o que isso significa? Que eu não posso colocar qualquer pessoa aqui dentro de casa. Poxa, minha mãe, ela fica aqui dentro de casa, meus irmãos ficam aqui, então eu não vou colocar qualquer pessoa aqui dentro de casa. Isso foi com 13 anos de idade. Aí ele olhou pra mim e falou, tá, menino, mas o que você tá pensando em fazer? Eu falei, cara, quero te contratar. Aí ele olhou pra mim, começou a dar risada e falou assim, ô rapaz, olha pra mim, cara, você tá achando que é barato contratar o Cristiano Ronaldo? E aí eu lembro que ele ficou uns bons meses encucado com isso que eu falei, porque, poxa, deve ter sido impactante pra caramba, né? Eu ter falado isso com 13 anos de idade, poxa, eu quero contratar você. E ele tinha mais de 11 anos de empresa, não tinha nenhuma pretendência de ser mandado embora, tava num cargo top. Isso mexeu muito com ele. E eu lembro que ele ficou bons meses pensando realmente se ele ia acatar essa minha proposta para ele. E aí ele ficou por um bom tempo pedindo alguns avisos. Avisos não, como que eu posso usar o termo aqui? Sabe quando você pede para Deus a confirmação? Deus é realmente isso. Ele ficou nessa fase aí por uns longos meses. E aí começou, cara. Vinha uma pessoa que a gente nem conhecia. Cara, você tem que trabalhar com seu filho, velho. Olha o filho que você tem em casa. Isso, aquilo. Aí teve uma vez que meu pai olhou pro céu e falou, cara, Deus, seguinte, isso não tá sendo o que eu quero ouvir. Não é o que eu quero ouvir. Eu quero algo a mais. Que a gente sempre quer alguma confirmação assim, certeira. E teve um evento que a empresa do meu pai fez. E aí, entre todos os funcionários que essa empresa tinha, ele foi o único convidado. Que era tipo um workshop mesmo, onde as pessoas sentavam, conversavam, falavam suas dores e tudo mais. E eu lembro que nesse evento tinha filhos que contrataram pais e pais que contrataram filhos. Olha que bacana. E quando ele chegou, que ele foi convidado, e quando ele chegou nesse evento e ficou sabendo que era, poxa, projetos familiares, ele falou, cara, essa é a confirmação que eu precisava. Eu vou trabalhar junto com o João. E aí, na segunda-feira, esse evento ele chegou na segunda-feira do dono da empresa. E ele falou, cara, é o seguinte, eu vou trabalhar com meu filho. Eu vou trabalhar com ele, vou ajudar ele a realizar o sonho dele. E é isso, já tá tudo certo. E, cara, foi daí que surgiu o assunto de eu ter contratado meu pai com 13 anos. Caraca, velho. Cara, essa história é fantástica. Eu tenho o livro de vocês, não físico, eu adquiri ele na versão e-book, que tem essa versão também, para quem não, para quem gosta de ler no digital, que é o meu caso, né? Mas ele vai ter que vir para a minha prateleira, vou ter que adquirir um para deixar na minha biblioteca. Eu vou mandar um autografado para você, fica tranquilo. Daí agora o seu endereço tudo certinho, a gente conversa depois. Eu vou agora eu me senti grandão. Cara, inclusive, sobre essa parte de outros modelos de conseguir ler, de entender a minha história, a gente imaginou, cara, que outras pessoas, as pessoas que fossem fazer a aquisição do meu livro, elas pudessem ter uma imersão cada vez melhor. E foi daí que a gente criou, cara, também a ideia de lançar o audiobook. O audiobook. Que na época não tinha nem história de IA. Foi com a minha voz mesmo. Foi até um processo muito interessante, tanto para mim, tanto pro gravador. Que a gente foi no estúdio, foi para Recife. Cara, foi uma preparação insana. Estudo de alto nível. Foi um negócio muito bizarro, muito louco.
E eu fiquei, cara, por incrível que pareça, 12 horas falando direto. 12 horas. Foi 12 horas direto, rapaz, sem pausa nenhuma, pra gente poder fazer o audiobook, entregar o audiobook com qualidade top. Eu até fiquei um mês sem poder falar. Eu tive que passar em... Qual que é o nome daquele médico que analisa as coisas vocais? Que aí ele falou, poxa, João, você falou demais, cara. Não é pra você ter falado tanto assim, não. Você é muito novo. Agora você vai ter que ficar um tempinho sem falar. E foi muito interessante ter feito esses outros modelos das pessoas poderem interpretar a minha história. Porque eu recebo vários feedbacks aqui. Poxa, João, eu sou um cara que não gosta de ler livro. Eu gosto de escutar a história das pessoas. E aí, eu vendo que você tinha um audiobook, cara, foi perfeito pra mim. E é a minha voz, sou eu que tô falando, não tem nada de IA, sem edição nenhuma. É algo totalmente natural. E que eu tenho certeza que pra você que gosta de escutar audiobooks, você fazendo a aquisição da minha história, cara, você vai curtir demais. Porque é algo muito, muito natural. Tem partes em que o meu pai, minha mãe entra para poder dar mais contextualização na história. Então ficou algo muito top. Muito top. Cara, que show, velho, que show. Na verdade, tá indo além, foi além daquilo que tu imaginou, né? Apenas escrever o livro, né, cara? Ó, tu falou aí, ó, falou em leitura, né? Mister Detail disse, cadê aqui? Onde é que eu li aqui? Já vou adquirir o meu também. Não gosto de ler, mas esse eu quero ler sim. Mister, vai no audiobook aí que já vai acelerar o teu conteúdo aí. Fera, cara, como é que eu vou me expressar aqui, cara? Como é que eu vou te dizer? Eu vou dizer assim, cara, tu tivesse uma ascensão meteórica, né, no teu profissionalismo, na tua vida pessoal, nas tuas redes sociais. Tu escreveu o livro, tu viralizou na rede social, tu escreveu o livro, tu participou de programa de TV, de podcast, de entrevista, gravou esse audiobook aí, como tu falou, 12 horas falando para gravar, né? Cara, que história fantástica essa tua, hein? É uma história muito interessante, cara. E a gente tem outros projetos ainda pra gente poder levar essa história para mais longe ainda. Para ela poder ser entregue para realmente as pessoas que estão naquele momento desafiador, que esse é o nosso intuito com a nossa história. Que as pessoas, elas analisem, interpretem e vejam que tem possibilidade de fazer a coisa acontecer. Que não importa a idade, o tempo, não importa o ano em que estamos, a tecnologia, porque afinal de contas, se você tiver um iPhone dos novos, computador zica, uma baita estrutura e não quiser fazer, não adianta de nada. Então o que realmente Verdade. importa é a pessoa ir para cima, não desistir, sempre persistir, porque é isso que vai levar a pessoa a passos maiores no projeto delas. Eu vou voltar na tua frase aqui, né? Quem não mete a cara não tem nada na vida. Resumindo, vai lá e faz. Foi o que tu fez, né, cara? Exatamente. Foi o que tu fez. Olha só, deixa eu abrir um parênteses aqui, antes que eu te faça uma outra pergunta. Já estou articulando alguma coisa com o teu pai aí, tá? Para a gente fazer aí com relação ao livro, uma participação tua na Jornada Detail, uma palestra no evento, né? A gente vai falar isso daqui a pouquinho aí. E no Detail Fest aí, se vocês estiverem lá, a gente vai fazer alguma coisa lá também. Já estou articulando com o teu pai. Te prepara, né? Prepara que a gente, que a jornada te agarrou aqui, nós vamos fazer muita coisa, hein? Esse ano nós não... Assim, você até acompanhou o nosso acidente, chegou a acompanhar? Cara, foi algo... Lembro. Foi algo que era para ter acontecido. Foi algo que era para ter acontecido. Por quê? Fizemos o lançamento do livro, foi muito top, mas a gente ainda não tinha feito o lançamento físico. E a gente queria fazer uma noite de autógrafos e tudo mais. E a gente pensou, cara, tá perto da data da nova temporada do DTU Fest. Vamos ver se dá pra gente conseguir fazer uma noite de autógrafos lá e tal. E, cara, foi muito bizarro. No sábado, 8 horas da manhã, a gente indo com todos os livros atrás. Tinha mais de 1000 livros. A gente indo rumo ao DTU Fest. Um bêbado, infelizmente, foi lá, bateu no carro que a gente tava, capotou mais de 3 vezes, deu PT, perca total no carro, quase que a gente perdeu nossas vidas.
Inclusive, mais do que metade dos livros foi embora, cara. Foi um momento muito triste e que era para ter acontecido. Por mais que foi desafiador, aconteceu por algum motivo e é claro que a gente não vai entender na hora e a gente não vai ter resposta na hora que a gente quer. Vai ter um motivo, a gente vai entender lá na frente e depois a gente vai entender que se não tivesse acontecido naquele momento, talvez algo não teria acontecido. Alguma consequência não teria acontecido. Entendi. Eu lembro desse momento, dessa situação do acidente aí, cara. Mas são coisas, né? Deus, a palavra fala que Deus escreve certo por linhas tortas. E o dia de amanhã não pertence a nós, pertence a Deus, né? Então, muitas vezes a gente não sabe, como tu disse, naquele momento, por que daquilo, putz, por que um acidente no meio do caminho, nós indo com um propósito fazer tal situação e acontece tudo aquilo e nada do que nós planejamos aconteceu. Deus tem propósito em tudo, né? Exato. E aquilo, né, não tá no nosso controle. O que não está no nosso controle, cara, não adianta nem a gente bater a cabeça. Querendo entender, querendo resolver. O que tá no nosso controle é outra história. Mas o que não tá, cara, não tem muito o que fazer. Mas é isso, Verdade. que aconteceu por algum motivo bom, com certeza. Com certeza. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Vamos lá. Como é que eu faço? Como é que eu digo eu aqui, mas falando num todo, né? Como é que a gente tem acesso a adquirir esse livro? Como é que consigo por meio digital? Consigo só por livrarias? Dá essa dica aí pra galera que quer comprar o teu livro aí. Cara, top demais. Vamos lá. No meu Instagram tem um link, o próprio link, de onde você clica, já é redirecionado, tudo certinho. Aí, voltou. Ó. Você consegue encontrar no Google também, escrevendo contratei o meu pai aos 13 anos.com. Aí você já vai ter o acesso, já vai conseguir ter os modelos que eu citei aqui, tanto o livro físico, tanto o e-book quanto o audiobook. E aí você faz a sua escolha de qual você gosta mais, de qual versão você prefere. Show de bola. Cara, quer falar alguma coisa, Caio? Cara, eu tô acompanhando aqui o bate-papo, top demais, show. A galera aqui comentando também, os comentários, cara, isso fortalece bastante. O caminho se faz caminhando, não existe fórmula mágica. Tem muita gente que confunde o momento com o sucesso. O que é literalmente o sucesso? O sucesso, para mim, por exemplo, é ter essa harmonia em trabalhar em família, em ter liberdade de estar hoje com a minha esposa e com os meus filhos num ambiente de trabalho. Eu acho que, para nós, para mim, propriamente dito, eu encontrei o sucesso já tem muito tempo, que é ter o tempo, né? E o mais desafio do ser humano hoje é o tempo. Então, eu estou acompanhando aqui, vi as mensagens, o carinho da galera, o pessoal da Ida aí acompanhando também, show. Se fortalece muito, cara, porque assim, como você falou desde o início, né? Quanto nós, profissionais do ramo, a gente deveria se abraçar mais, cara, sabe? A gente acompanha a galera aqui, eu vejo, tanta picuinha, tanta coisinha boba, e se você obviamente, vocês percorreram ali o Instagram do João, e desde quando o João começou, muito jovem, eu sempre orientei o João, falei, João, faz o seu, cara, foca no seu, esquece o outro, faz o seu, porque, cara, é aquele tal negócio. Vai viralizar, vai estourar se você jogar a máquina pro alto, quebrar produto. Enfim, a gente sabe que a rede social também gosta disso. Ela foi criada nesse contexto e não somos nós que vamos brigar com isso. Só que a gente, de modo geral, como profissionais do mercado, eu fico vendo, cara, os caras falando de estética automotiva, falando mal de lava rápido. Irmão, não viaja. Tudo é um complemento, ninguém faz nada sozinho. Se existe a estética automotiva hoje é porque saiu do lava rápido, velho. As técnicas elas vieram melhorando, né? Então, e vice-versa. Então, assim, a gente aqui aprende muito com quem também tem lava rápido. A gente tem amigo que tem lava rápido que, cara, o cara tem um conhecimento fera, sabe? E tá tudo certo. Cada um vai seguir um caminho, cada um vai seguir uma linha. Se você gosta de um produto A, B, C, cara, beleza, top. Eu não vou sair da minha rede social para te encher o saco. É um gosto seu, cara. Você aprendeu a trabalhar com aquele produto. Você entendeu como funciona. Tem
algo peculiar e tá tudo certo. Quem sou eu para sair do meu espaço? Porque o que a galera confunde aqui, jornada, é o seguinte: acha que rede social é algo que não tem lei. A galera acha que não tem lei. E tem lei. Tem lei. Como o João comentou inicialmente, o Facebook dele foi hackeado. Porém, contudo, todavia, o Facebook dele foi hackeado, mas está no judiciário e nós já estamos muito perto de saber quem foi o hacker que fez isso. Então, assim, é um trabalho de anos mais minucioso, mas por quê? As pessoas acham que não tem lei, existe lei. E a lei, ela vai ser feita, ela foi feita para ser cumprida. Só que, claro, existe tempo para algumas coisas. Então, o nosso mercado, a gente devia se abraçar mais, porra. É o que você falou. Se tivesse chutando coisa aqui, quebrando tudo, ia estar a audiência bombando e tudo mais. Você vê que a própria ferramenta, ela não entrega, ela sacaneia a gente, propriamente. Exato, exato. E para a gente fortalecer o nosso campo, a gente tem que fortalecer no 1 a 1 mesmo, sabe? É indo lá, comentando, incentivando. Você vê aqui o comentário do Oswaldo, o último que apareceu para mim aqui, ó. Mais maduro do que muito DTL velho que se acha bichão por aí. Parabéns pro menino. Cara, o caminho faz caminhando. Ele tem o pai, tem a mãe que ensina, que incentiva, que dá o caminho. E eu acho que isso é extremamente fundamental. O João tem hoje uma cabeça. Você vai poder conhecer o João pessoalmente. Com certeza. No DTL Fest. Nós vamos terminar de amarrar algumas coisas que faltam para a gente poder fazer um negócio muito legal aí. E a gente fica muito feliz daqui, independente de quantidade, porque quantidade não é qualidade. Pode ter 10 milhões de seguidores, cara. Pode ter o que você imaginar de seguidores aqui. Mas se não for as pessoas certas, não adianta. Tem que estar com gente certa. Aí a coisa acontece. Com certeza, com certeza. E, cara, nosso sentimento é sempre esse, né, cara? De poder fazer, tá junto. 1 mais 1 são 2, e 2 faz diferença. Já diz o velho ditado, né? 2 cabeças pensam mais que uma. Pronto. Galera, tem tanta coisa pra gente falar hoje aqui, eu acho que nós vamos ter que marcar uma outra live. João, vamos lá, vamos meio que entrar numa reta final aí. Talvez daqui a pouco até o Instagram derrube a nossa live, mas já passou aí, nós estamos com o quê? Com uma hora e provavelmente 1h10, 1h05 aí. De tudo que eu botei aqui, uma das que eu não queria deixar passar, vou deixar passar alguma coisa, mas uma que eu não queria deixar de passar. Qual o teu sentimento, qual a tua sensação de ter mudado a história de vida, né, o ritmo da tua família? Qual é essa tua sensação? Cara, é uma sensação indescritível, cara. Indescritível. É muito bom estar podendo ver que os meus pais, de alguma forma, consigam aproveitar mais em família, porque, poxa, quando eu era pequenininho, quando os dois trabalhavam ainda, era uma loucura, rapaz. Era uma loucura danada. Às vezes não conseguia passar um final de semana com meus irmãos, às vezes não conseguia disponibilizar o tempo para ajudar em uma lição de casa, alguma coisa, porque a gente sabe, poxa, tá difícil. A época que a gente tá é uma época muito desafiadora. E o que a gente mais tem de valioso é o tempo. E ver hoje que eles estão podendo utilizar o tempo com o que realmente vai impactar em alguma coisa na vida dos meus irmãos, cara, é muito top. É muito top. É um sonho realizado, para ser bem sincero. Que show. E tu, Caio? Tu, do lado como, vamos lá, contratei meu pai aos 3 anos, tu como funcionário do teu filho, cara, como é que hoje tu vê ter passado aí 4 anos já, né? Ter passado 4 anos aí da tua nova vida profissional. O que tu fala para nós aí dessa tua experiência aí? Cara, excelente pergunta. E, assim, decisões mudam destinos. Até onde você realmente está disposta a mudar. Tem muita gente, cara, a galera que está assistindo a gente aqui, pode estar agora, exatamente nesse momento, pensando em tomar uma decisão. Que seja para sair de um lava rápido e abrir uma estética, que seja sair de um espaço pequeno e ir para um espaço maior, que seja o cara dar o pontapé inicial, e você nunca vai estar pronto. A real é essa. Claro que a gente precisa fazer as coisas com sabedoria e entender qual impacto aquilo pode causar. Como o João disse anteriormente, eu fiquei meses
com aquele sentimento de querer entender o porquê que o João me fez aquela proposta, mesmo que talvez por um momento fosse uma brincadeira, mas, cara, Deus ele tem propósito nas nossas vidas e a gente precisa enxergar essas oportunidades e, além de enxergar essas oportunidades, estar disposto a mudar. Porque o ser humano, quando ele fica na sua zona de conforto, a gente não quer largar o osso. A verdade é, você não quer largar o osso. Não quer. E, cara, quando você decide mudar, e é algo que você não vê, empreender é algo que você não vê, cara. Você não consegue saber o amanhã. Você não consegue prever o amanhã. Você não sabe se você trabalha para aquilo, mas você não sabe se você vai ter o cliente, se o cliente vai vir, se não vai, se vai acontecer algo imprevisível. E não hoje, mas acompanhar essa decisão do João, por livre e espontânea vontade, de começar um negócio na garagem, com meia dúzia de produto, e hoje está do lado dele, um profissional extremamente capacitado, porque já na época eu me preocupei com isso, porque quando ele estourou lá no TikTok, a minha visão como empreendedor, empresário, falava, cara, eu não quero que o João ele faça isso sem que ele tenha um conhecimento técnico. E aí foi quando eu fui procurar pesquisar empresas para poder capacitar o João. E naquela época eu não tinha encontrado, cara. Eu não encontrei empresas que capacitassem o João com 13 anos de idade. Então, nós tivemos inúmeras portas fechadas de várias empresas do mercado que fabricam produtos mesmo, tanto para estética quanto para lavar rápido. E o fator era, pô, mas ele só tem 13 anos de idade. Muito novo, não dá. Ele pode trazer um problema para nós e tal. E aquilo, cara, quando existe propósito de Deus, ele vai abrir uma porta, ele vai colocar alguém no seu caminho, ele vai conectar alguém. E lá naquela época, a única empresa que fez esse credenciamento, que deu esse treinamento para o João, foi a Fonix na época. O João, com 13 anos de idade, no Brasil, ele tinha sido o único que tinha feito um processo de curso com reconhecimento e certificado. Então, quando eu vi que o João fez realmente uma certificação, ele foi aprender, ele fez uma imersão para entender o que ele estava fazendo, cara, para mim ali foi um pontapé inicial e a partir daí não parou mais de estudar. E aí, obviamente, depois eu vindo somar com ele, junto com a minha esposa, a gente foi fazendo inúmeros outros cursos, sabe? Para a gente entender realmente o que é que a gente faz, o porquê que a gente faz. Não é só a parte bonita que as pessoas enxergam na internet, que a galera enxerga só a parte bonita. Mas por trás disso existe todo um contexto, todo um bastidor. E eu enxergar a evolução do João de 13 anos para hoje, cara, na boa, assim, sem arrogância, sem nada. Porque eu vejo isso. E o João, ele tá aqui, eu sempre falo pra galera, cara, o dia que vocês verem esse moleque trabalhando, vocês ficam doidos. O dia que vocês verem esse moleque editando um vídeo, pegando sabe, começo, meio, enfim, vocês ficam malucos. No domingo, eu mandei uma foto pra você. Quem que tá domingo disposto a trabalhar? Ele tava trabalhando no domingo, cara. Ele fez a aplicação num PPF frontal no BID, que nós fizemos a entrega hoje. Cara, o dono ficou assim, extremamente impactado. Falou, cara, um moleque de 17 anos que fez isso aqui, literalmente é o João. A assinatura é dele, ele que faz. Eu sou só o apoio, o bastidor, eu sigo aquilo que ele vai me dando de orientação. Então, assim, a capacidade, o conhecimento, a técnica, tem. Ele não tem idade, mas o que ele tem de conhecimento e técnica tá na frente, igual o Oswaldo falou. Concordo com você, Oswaldo. Tá muito à frente, tá? Aquém. E eu falo muito para ele, não é o melhor, tá longe de ser o melhor e não precisa ser o melhor. Tem que fazer o melhor. Se fizer o melhor, entregar o melhor para o seu cliente, é o que importa. Então, o seu negócio vai ter saudabilidade num curto, médio e longo prazo. A galera, jornada, tá querendo as coisas muito rápido, sabe? Assim, momentâneo. Fez agora, já quer agora. Cara, coisa legal, coisa bacana, demora de acontecer, não vem fácil, existem desafios, saca? Então, para mim, é um privilégio. Eu confesso para você que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida até hoje, em receber esse convite, né? Em trabalhar. Na época, algumas pessoas me taxou até como louco. Porra, como é que você vai deixar um moleque de 13 anos ser o seu funcionário e tal, isso, aquilo, ser seu patrão e tal? E eu falei, cara, na vida, essa nossa vida ela é muito curta
para eu ser um arrogante ao ponto de eu não querer aprender com o próprio filho, com o próprio talento que eu tenho em casa. Então, algumas coisas me viraram as chaves e eu falei, cara, todo dia a gente aprende em conjunto. Eu, João, minha esposa, e a gente vai caminhando para que a gente possa inspirar outras pessoas aí, outras famílias. E depois que a galera tomar a decisão, tomou decisão, já era. Aí não tem como mais voltar, não. Aí pra frente que vai. Ah, demais, demais, demais. Deixa eu só responder aqui. O Thiago De Taylor perguntou aqui, né? Que idade que o João está hoje? 17, né, João? Isso aí, eu já tô com 17. 17 anos. Só frisando aqui, o Thiago também faz parte com a gente da diretoria da Ida Brasil, tá? Ah, top, Que legal. que legal. Thiago, aí um livro para vocês também da Ida aí, tá? O João vai fazer um autógrafo da Ida especialmente dedicado para vocês aí. Esperamos que de alguma forma a gente inspire cada vez mais, cara, novos jovens. E não só os jovens, tá, Jornada? Cara, a gente tem muitos e muitos depoimentos com a gente aqui, de pessoas que, cara, estavam desoladas, sem saber o que fazer. Tem um amigo nosso, cara, lá de Mato Grosso, o Michael. Ele era gerente de uma empresa de bateria, de casas de bateria, há 18 anos, e ele, na cabeça dele, nunca ele seria mandado embora. E em casa com depressão, porque foi mandado embora, ele não acreditava naquilo, não sabia o que fazer. Viu os vídeos do João, conheceu o João pessoalmente. A gente se conheceu pessoalmente num curso que a gente foi fazer, e o cara falou, pô, o que o João consegue fazer? O João é inspiração para mim. Hoje ele trabalha em casa, com a família. Então, assim, cara, para nós é algo que o dinheiro não paga, sabe? É impagável isso aí. Transformar vidas é top. Fantástico. Só frisando, ali quando tu falou da foto, tu mandou um vídeo, né, no sábado para mim, quando eu disse que estava preparando a live de hoje. Cara, eu vou te confessar, tá? Vendo ele ali com 17 anos ali fazendo a marcação do PPF, que estava instalando um PPF ali no BYD, né? Cara, na hora eu me arrepiei todo, tá? Por que eu me arrepiei todo? Porque assim, a gente está há bastante tempo no mercado, né? Eu tô aí desde 2012 nessa área, estética automotiva aí, faz uns 6, 7 anos propriamente dito, né? Mas, por exemplo, assim, ó, eu não coloco PPF, e eu tenho 52 anos, 53 anos, eu não coloco PPF. Eu não aplico PPF. Quando eu fecho um PPF, eu tenho um terceiro para mim. Não que a gente, de repente, não saiba, mas a gente não foi atrás para fazer a aplicação de PPF. Eu repasso esse serviço. E o João, com 17 anos, fazendo com a maior qualidade ali. Me arrepiou na hora lá, sabe? Cara, isso é muito legal, né, Muito João? legal. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é você falar. Você tá no mercado há muito mais tempo, cara. Pô, 2012 eu tava trabalhando em São Paulo ainda, na primeira empresa. Tava em Guarulhos ainda. Eu tava entendendo sobre franquia, só pra você ter uma ideia. Eu tava aprendendo sobre franquia. Então, assim, ver você há muitos anos no ramo, ouvir isso de você, isso fortalece não só o João, porque o João ele ainda tem muita lenha para queimar. Tem muito caminho ainda que ele vai percorrer que, cara, o que você já passou, eu ainda vou passar. Por conta de diferença da idade, tá tudo certo. Agora, ouvir as pessoas falando um depoimento desse, cara, isso só fortalece, só mostra que a gente está no caminho e é isso. Recurso, o João, ele guarda as economias dele, vai lá e faz curso, treina, aprende. Ele assiste alguns players que para ele no mercado são referência, né? Nem todo mundo vai ser referência na estética automotiva. A gente tem que sim, mira aí 2, 3, pô, esse cara é legal, esse cara tem a filosofia de vida que eu tenho, eu vou seguir o conteúdo desse cara e tá tudo certo, vida que segue. Isso é muito bacana, cara, fortalece muito, viu? Fiquei feliz em ouvir o seu feedback. Não porque, eu não sei aplicar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas reconhecer, cara, o reconhecimento que um moleque de 17 anos faz, cara, é absurdo. Eu sempre falo, a galera duvida, tem alguns amigos, eu fiz até um vídeo para um amigo meu que ele falou assim, não é o João que tá fazendo isso aí não. Eu falei, rapaz, você não tem noção da capacidade técnica do João. O moleque é diferenciado, não é porque é meu filho não, mas é diferenciado. Eu defendo aquela tese assim, Caio. No nosso mercado de estética automotiva, a gente tem muito serviço que a gente pode entregar e pode se especializar. Vamos lá, PPF é uma que tu pode fazer dentro do teu estúdio ou fazer especificamente o PPF.
polimento de vidro é outro, um trabalho com farol, tem alguns serviços diferenciados e automaticamente muitos deles, tu é um profissional, tu é capacitado, mas tu não vai conseguir entregar todo ele, a não ser que tu tenhas uma equipe grande, colaboradores grandes, etc e tal, para te entregar todos os serviços que a estética oferece. Aí eu defendo a seguinte tese, por exemplo, eu não faço aplicação de PPF, mas, em tese, eu sei como é que se aplica um PPF, não tenho a manha, não tenho a prática, não tenho, mas tenho conhecimento teórico, tenho conhecimento de fato, né? Eu defendo aquela tese assim, ó, a gente tem que ir buscar informação para saber, para poder vender para o meu cliente. Eu vendo o PPF para o meu cliente, eu não aplico, mas eu vendo. Aí eu sei que aquilo que eu estou passando para o meu cliente, eu posso negociar e vou lá no meu parceiro terceirizado, entrego o serviço para ele, ele faz, me devolve e entrego o carro para o cliente. Ponto. Né? Eu defendo aquela tese e o conhecimento é tudo. Então a gente tem que se capacitar sempre. Autoridade, né, em todos os sentidos. E, cara, além de tudo, a gente, como tu colocou, né, ter a humildade de dizer assim, cara, eu não aplico o PPF. Eu tenho que aplicar, mas reconheço, né, e me arrepiou de fato, né, no sábado, quando eu vi aquele vídeo, o João aplicando o PPF, cara, com 17 anos. Top, meu amigo. Obrigado de verdade pelo convite, obrigado pelo papo, obrigado a todos vocês que estão assistindo e que entraram nessa live para ouvir o nosso bate-papo. Cara, foi muito legal, foi muito top. Bate-papo e tem coisa pra caramba pra falar ainda. Eu gosto de conversa assim, tá? Ficou um papo bem legal. Acho que vai dar um segundo episódio aí, não vai? Vai, com certeza vai. Nós vamos montar outra situação aí. Mas antes da gente chegar no nosso ponto final, né, eu teria que falar, a gente falou do livro, falamos da tua rede social, né, tinha tuas participações nos podcasts, na TV, mas tem uma situação que agora recentemente, né, eu gostaria que tu mencionasse para nós, né, para a gente já entrar naquela reta final, tá? Fala um pouco aí sobre esse prêmio, essa honraria que tu recebeu, né, de ser declarado cidadão, vamos ver se eu não dobra a língua aqui, cidadão honorário varginhense. Fala dessa conquista para nós aí. Rapaz, falar para você... Isso é um marco, né, velho? Isso é um diferencial, né? Um marco histórico. Histórico, de fato. Eu tô até aqui com o nosso time. Com quadro. Deixa eu ver se consegue. Eu acho que ele não vai sair, não. Não sai. Não sai. Deixa eu só dar uma levantadinha aqui que ele vê lá. Ó. Ali, ó. Deu. Vou dar uma lida aqui para você ver. Tá lá. A Câmara Municipal de Varginha, por seu presidente abaixo assinado, de acordo com o Decreto Legislativo 39 de 13 de novembro de 2025, confere ao senhor João Victor Oliveira de Menezes o título de cidadania honorária varginhense pelos seus relevantes serviços prestados à comunidade. Cara, foi um marco incrível. Incrível. Nem eu confesso que nem eu imaginava que eu poderia um dia chegar a estar sendo reconhecido pela minha cidade, a cidade onde eu resido. Foi uma experiência muito legal, inclusive foi algo que eu nem acreditei no primeiro momento, que meu pai até falou, João, seguinte, a cidade de Varginha está reconhecendo todo o serviço prestado, a sua imagem, todo o reconhecimento que você dá à cidade, porque em todos os meus vídeos que eu faço, eu sempre coloco, poxa, pra você que é de Varginha, Minas Gerais, Varginha, Minas Gerais. Isso acaba tendo um reconhecimento legal na cidade. E aí meu pai falou, João, Câmara de Varginha quer te honrar com essa cidadania honorária varginhense. Eu falei, cara, não é possível, é sério isso? Aí eu só acreditei na hora que eu tava já agradecendo a todo mundo lá no momento e tá prestigiando a entrega dessas honrarias, cara. Foi muito legal. É um marco muito histórico e que, se eu não estou enganado, é o único jovem, né, com 17 anos de idade a ter sido reconhecido pela sua própria cidade. Na realidade, durante toda a história da cidade de Varginha, apenas 19 pessoas que receberam esse título de cidadania honorária varginhense, mas com a idade do João, ele foi o único. E para nós, cara, foi um negócio muito legal, num primeiro momento até engraçado, porque o pessoal da Câmara Municipal me acionou no WhatsApp. Nós somos aqui da Câmara Municipal da cidade e a gente quer falar sobre o João. Eu falei, rapaz, não arrumou problema com 13 anos de idade, arruma problema com 17. Eu até comentei com a minha esposa, eu falei, eu respondo ou não respondo?
O pessoal arrumando problema, quando na realidade, cara, foi um reconhecimento muito legal. A gente fica feliz e lisonjeado por isso, porque cidade de Varginha, para quem está nos assistindo aqui e não conhece, é daqui que sai o café para o Brasil e para o mundo inteiro. É daqui da cidade de Varginha e região, todo o café que a gente conhece, tanto bom quanto ruim, eu não sei se a galera teve acesso a realmente conhecer o café bom, o café de excelência. Então, assim, hoje a gente não consegue mais tomar aqueles cafés tradicionais que estão na prateleira do mercado. Porque depois, uma vez que você está no berço, você entende como funciona, enfim, mas aí uma outra questão. E Varginha tem uma cultura muito forte, porque aqui são famílias tradicionais, de anos e anos, geração e geração. E queira ou não, você está numa cidade, uma coisa é você estar numa capital de 1 milhão, 2 milhões de habitantes. Outra coisa é você estar numa cidade que tem 150 mil habitantes. Então, todo mundo conhece todo mundo. Então, o mesmo cara que você conhece que é dono de um restaurante, também conhece, e vice-versa. E para nós que somos fora da cidade, né? Nós somos natural de Guarulhos, como você conheceu no São João. Então, para nós foi uma ruptura muito grande, cara, de saber que a cidade nos acolheu o João e falou, não, vem cá que você também faz parte disso, você é um cidadão varginhense, a gente considera você e a família de vocês. Então, para nós foi um momento assim de muita alegria e, obviamente, essa premiação ela vem abrindo outras portas, outras frentes. João começou com 13 anos, escreveu seu livro, credenciado, fez vários cursos, vários treinamentos, hoje com reconhecimento desse. Então, assim, cara, é um peso muito grande. E para uma empresa hoje, uma empresa séria, uma empresa idônea, que olha para o João e que às vezes deseja, de repente, até fazer uma parceria ou algo do tipo, enfim, cara, o cara vai procurar alguém assim como referência, não um cara que está fazendo zoeira, falando nada com nada. A credibilidade constrói isso. Então, é um reconhecimento que ele tem por mérito dele. E, cara, a gente ficou muito feliz com isso. Cara, que show, parabéns. Eu vou te dizer, tá? Mais uma do Ale aqui da jornada. Eu vou dizer, cara, caiu um cisco no meu olho quando eu via aquelas postagens com relação à premiação, tá? Eu sou bem sincero, tá? Legal demais, cara. Cara, aquele momento foi muito especial. Foi muito legal. Foi imagino. Inesquecível, cara, inesquecível. Olha só, vamos entrar na nossa finaleira, senão nós vamos virar a noite aqui. O Thiagão de Taylor ele disse assim, ó, mantém o foco, guri, e mandou um tamo junto aí. E ele pergunta, o que será que vem com 20 anos? Com 13 ele entrou na área, com 13 ele escreveu um livro, com 17 ele tem já uma história consolidada que muitos profissionais velhos não têm. Né? O que vai fazer esse guri com 20 anos? Né? Cara, a tendência mantendo o padrão que eu mantenho é só subir, cara, só continuar. Show. Não tem como parar, né, João? Até tem, se eu fizer alguma coisa que não deveria ter feito. Se eu pisar em falso, fazer alguma coisa sem pensar, sem analisar muito bem, aí acaba que acabou o processo. Não, mas tendo foco vai longe, né? Tendo foco vai longe. Exatamente. O importante é ter o foco. Não João, Caio, eu só tenho a agradecer, né? Tinha muita coisa mais pra gente falar aqui, mas a gente vai ter outras oportunidades com toda certeza. Caio, a gente vai ajustar os nossos contatos aí, das nossas ideias aí, né? Que a gente vai fazer daqui para frente com toda certeza. João, para nós finalizarmos aqui, eu já fiz o convite, tu sabe desse convite, para trazer esse teu conteúdo numa das nossas palestras lá na Jornada DT, que depois a gente vai alinhar também. Qual é a tua expectativa de poder estar entregando todo esse teu conteúdo também numa palestra? Que palestra tu não fez ainda, né? Não, palestra não. Eu já fui convidado assim, tipo, de momento. Eu tá ali presente e aí o palestrante, vem aqui, João, o João tá aqui, fala aí. Sobe aqui, pega o microfone. Vai palestrar mesmo, nunca. Eu tenho certeza então, que te prepare, na jornada tu vai ter 1 horinha para contar a tua história lá para nós. Com certeza. Que, poxa, é diferente quando eu estou ali falando, contando a minha história, dando certas dicas. É diferente quando você está presencialmente. Então, eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito top. Inclusive, faz parte dos meus planejamentos, é um sonho meu
começar a fazer palestras. Inclusive, os meus seguidores até perguntam, poxa, João, vai abrir nunca palestra? Nossa, você não vai dar curso nunca? E eu sempre falo, calma, que tudo tem a hora certa. Eu preciso ainda ter mais conhecimento, eu preciso ainda me consolidar mais, fortalecer mais o meu nome, que aí sim eu vou começar a colocar essas ideias em prática. Show, show. Esse convite já era para ter rolado antes, mas a gente não teve a oportunidade de ter esse contato que a gente está tendo dos últimos meses para cá, né? Quando a gente fez aquela marcação lá dos livros, lá, que coisa que a gente sempre gosta de fazer, compartilhar essas informações, vocês repostarem, e a gente, ali Deus permitiu que a gente abrisse esse caminho, né, para estar junto aí, né? Tudo, é aquela velha história, tudo no seu tempo. Então assim, galera, gratidão enorme aí por quem passou na live, né? Todos que passaram, deixaram comentários, deixaram perguntas aqui. Infelizmente a gente não conseguiu ler todas, porque foi uma em cima da outra ali, mas a gratidão é enorme. João, Caio, espaço para vocês aí, né? Para vocês estar se despedindo aí nessa live. E, galera, breve virá outras coisas aí junto com essa dupla aí, hein? É isso aí, pessoal. Bom, mais uma vez, obrigado a todos vocês que estão acompanhando a gente até agora, que disponibilizaram um tempinho para estar acompanhando a gente aqui. Obrigado, meu amigo, por você ter feito esse convite para a gente estar trocando ideia, trocando esse papo. Foi muito legal, sabe? A gente preza bastante por esse contato com as pessoas, a gente preza muito se socializar mais, conversar, trocar ideia, compartilhar histórias, porque isso é muito importante. Eu tenho certeza que, de alguma forma, alguém nessa live aprendeu alguma coisa, conseguiu pegar algum insight, e é isso que a gente sempre preza. Então, muito obrigado a todos vocês, tamo junto. Ale, obrigado, viu, cara? Obrigado de verdade. Estamos muito felizes em ter participado com você aqui num primeiro capítulo da jornada. Eu acredito que é isso, a gente tem que compartilhar nossa história sim, incentivar outras pessoas, a todas as pessoas que passaram por aqui e ficaram, que permaneceram e acompanhou esse nosso bate-papo, essa troca de experiências. Cara, a humildade, ela não te faz melhor e nem pior do que ninguém. Ela vai te colocar em lugares e vai te dar acessos que uma arrogância jamais te colocaria. Então, saiba que a gente aprendeu muito hoje aqui também com você, Ale, e é isso que eu sempre venho compartilhando com o João, nem melhor nem pior, fazendo o seu sempre, e você vai encontrando o caminho. Obrigadão. O pessoal daí que está acompanhando e está assistindo também, quem sabe não vem aí uma abertura de uma nova porta, um novo horizonte. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E pode acontecer. Cara, o João falou uma coisa aí que é crucial para nós, né? Se a gente mudar, se a gente alcançar uma pessoa, uma vida, já é vitória para nós, né? E é isso que a gente quer, né? E é isso que a gente quer, entregar conteúdo. Essas histórias inspiram. E com certeza aí a história de vocês inspira demais. Então é isso, galera. Mais uma vez, gratidão ao João, gratidão ao Caio por ter aceito esse convite. Muitas coisas virão pela frente aí. Nós vamos, para quem assistiu, quer reassistir esse conteúdo, ele vai ficar salvo aqui no Instagram, vai subir para o YouTube também. A gente vai fazer as preparações e vai subir para o YouTube, né? E muita coisa virá pela frente aí. Galera, Jornada DTI+, dias 27, 28, 29 e 30 de outubro, 4 noites com 20 palestrantes entregando muito conteúdo para nós aí. Um deles está aqui, João Vitor da CVDT, vai entregar esse conteúdo para nós, né? E a gente vai fazer muito trabalho daqui para frente. Responda nossas perguntas aqui na nossa pesquisa, né, nacional sobre a estética automotiva, que a gente quer conhecer a estética nacional e quer preparar novos projetos aí. Para todos que participaram conosco, para todos que estão aqui, nosso muito obrigado, que Deus abençoe a todos. João, Caio, gratidão sempre. Tamo junto, beijão no coração de vocês. Valeu. Valeu, Ale. Abraço, obrigado a todos. Abraço. Valeu, galera. Valeu.